Hoje irei falar de uma mulher que revolucionou uma cidade depois que conversou com o Senhor Jesus. Este fato você encontra no livro de João, no capítulo 4, do versos 1 ao 30. E diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E veja o pedido de Jesus para esta mulher: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comidas. A oportunidade que Jesus teve de pregar para aquela mulher foi extraordinário. Começaria ali uma mudança totalmente naquela mulher. Ela estava conversando com Jesus. Ela estava falando com o Deus que transforma a vida do ser humano. Não importa. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas ela teve uma resposta extraordinária. Vamos ver lá na frente que primeiro Jesus pediu água para beber. Depois é a mulher que pede a água. Quando Jesus diz isso: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mas a mulher, naturalmente, é a reação natural do ser humano, deve ter olhado para as mãos de Jesus e não ter visto nada para ele tirar a água, né, do poço. E dali não tinha água viva. Ali tinha um poço, onde aquela mulher ia tirar sua jarra de água e ia para a sua vida normal. Mas ela disse: tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe uma observação interessante que Jesus deve ter apontado para aquele poço, olhando
aquela sua profundidade e observando a atitude daquela mulher, creio eu, ele olhou, deve ter olhado para o poço e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, você vai observar que aquele que pediu água a uma mulher, agora vai ser interrogado para dar água para aquela mulher. O jogo virou. Então a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Mas Jesus fez um pedido àquela mulher que ia mudar toda a história. Quando Jesus faz um pedido, que o pedido que Jesus faz, qualquer um que queira seguir ele, é que se arrependa dos seus erros, que se arrependa, não viva mais aquela vida que você vivia. Né? Então, aquela mulher vivia uma vida totalmente de desacordo com o que Jesus queria. Então Jesus pediu àquela mulher o seguinte: vá, chama o teu marido e vem cá. Mas a mulher foi sincera com Jesus. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E Jesus foi taxativo e disse-lhe: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesses montes, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mais uma vez, a gente observa que talvez aquela mulher quisesse colocar palavras na boca de Jesus. Aí Jesus disse: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E lembrou uma coisa bem interessante àquela mulher. Ele não se apresentou como Deus, mas se apresentou como um homem que estava com sede e cansado devido à caminhada longa. E os seus discípulos tinham ido comprar comida. Aí Jesus lembrou àquela mulher uma coisa bem interessante. Que tem tantas questões loucas neste mundo, as pessoas querendo provar de uma forma ou de outra. Jesus, naturalmente, ele é Deus. Deus Pai, Deus Espírito Santo. Então Jesus disse: Deus
é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Coitada da mulher, né? Porque ela disse uma coisa para Jesus que não era verdade. Ela disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela disse a verdade? Não. Ela não sabia que ele era o Cristo. Mas Jesus lembrou a ela: eu o sou. Eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Começou aí uma mulher tremenda, viu? E foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, e foram ter com ele. A palavra da mulher impactou aqueles homens para ir se encontrar com o Senhor Jesus. Resumo de tudo isso: a oportunidade que Jesus teve de pregar a uma mulher que vivia uma vida de derrota e que adorava o Deus de Jacó de maneira errada, fez dela uma verdadeira missionária. Tomou da água da vida, deixou a idolatria do poço e correu para falar a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agradeço por sua atenção e até o próximo tema. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.